Graça e paz do Senhor Jesus. Que bom que estamos aqui para adorar o Senhor. Também quero saudar você que nos visita, nossa alegria em recebê-lo aqui para adorar o Senhor nessa manhã de domingo. Em pleno janeiro, nós estamos aqui para servir ao Eterno. Graças a Deus por essa oportunidade preciosa de estarmos juntos. Só reforçando aqui o aviso que a Ana Maria deu, as irmãs que vão nos ajudar aqui nesse momento de abençoar a família do pastor Alberto, traga um salgadinho, né? Não vai ser só um momento de você trazer o presente, vai ser um momento de comunhão. Então traga alguma coisa para que vocês possam comer juntas. Amém, Ana? Glória a Deus. Amém. Irmãos, você tem o seu boletim aí. Nós temos um evento muito importante aqui na igreja que vai acontecer. Na verdade são dois. No final do mês, você tem aí, aliás, no início do mês que vem, dias 1, 2 e 3, aliás, 2, 3 e 4 de fevereiro, nós vamos ter o revisão. O revisão é aquele momento de concentração para as grandes atividades do ano de 2018 aqui na igreja. Nós apresentamos o projeto da igreja, aquele momento de avivamento, de comunhão, de toda a liderança e de todos aqueles que quiserem participar. Vai ser aqui na igreja mesmo. Vai ser simples, uma taxa de R$20 para quem quiser participar das reuniões. Durante os cultos não, mas as reuniões começam sexta à noite, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã vai encerrar aqui com o pastor Josadak pregando. Então, lógico que o culto é livre. Esse é um evento muito importante, todo ano nós fazemos. Geralmente nós fazemos num hotel ou num acampamento. Dessa vez nós estamos fazendo aqui na igreja para facilitar a presença dos irmãos. E nós vamos receber aqui, para nos abençoar, para ministrar a nossa vida, o pastor Josadak Lima. Josadak atualmente é consultor aqui da igreja, ele presta consultoria e mentoria para mim e para a igreja, né? E para a nossa liderança. O pastor Josadak é um dos maiores especialistas em discipulado. Ele já lançou uma Bíblia, a Bíblia do Discipulado, vai lançar outra Bíblia, a Bíblia do Caráter cristão. Escreveu mais de 100 livros na área de discipulado. Então ele é hoje o cara na área de discipulado para pastores e para igrejas e para as pessoas de um modo geral. Josadak vai estar conosco, tem estado conosco uma vez por mês e vai estar nesse evento também para nos abençoar. Nós estamos desenvolvemos um projeto muito importante para a igreja. Começamos nos últimos 3 meses do ano passado, e a coisa começa a aparecer para a glória de Deus, né, Alberto? Tem sido uma bênção. Então, com toda a liderança, nós construímos um projeto e está sendo uma bênção. Também vai estar, o pastor Josadak vai estar conosco aqui no dia 3 de março. Eu quero convidar você, esse é um convite muito especial, vai ser um sábado pela manhã, no presbitério, e ele vai dar um curso aqui chamado CDV, um curso de despertamento vocacional. Eu já fiz esse curso há muitos anos atrás. Eu trabalhei com o pastor Josadak, na época, no pastoreio de pastores, no MAP, né? E Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas. Esse curso é um curso que vai colocar você dentro da sua missão de vida. É um curso que tem, se eu não estiver enganado aqui, tem pelo menos uns 7 testes para você se descobrir. É um curso espetacular, porque tem muita gente na igreja, na vida, fora de lugar, fazendo aquilo para o qual não foram chamados, ou não foi chamado. Então esse curso que o pastor Josadak escreveu, inclusive é publicado, esse livro é publicado na nossa editora, na Gráfica Aleluia, e você pode fazer esse curso. Vai ser num sábado aqui, é gratuito inclusive. Vai estar aqui todos os pastores do presbitério de Londrina e lideranças, e nós vamos ter o privilégio, vai ser aqui em casa, vai ser aqui, num sábado pela manhã, dia 3 de fevereiro. Pode vir e participar, não vai se arrepender. E depois que dar o start aqui no presbitério, esse curso vai ser um curso normal aqui na igreja. Toda pessoa que chegar aqui na igreja e membrar aqui na igreja, ou começar a frequentar a igreja, ele vai ter classes para aprender isso. Então vai ter uma classe do CDV, Centro de Despertamento Vocacional. Nossa preocupação é que as pessoas se descubram, se despertem, entendam qual é a missão de vida e o porquê realizar algo para Deus. Então eu quero convidar você para participar do CDV no dia 3 de março aqui na igreja,
com todos os pastores da região aqui, e vai ser uma bênção, é gratuito. Não perca essa oportunidade, faça a sua inscrição na secretaria, nós precisamos saber, para que você possa participar, e vai para a gente preparar o material, amém? E falando agora do revisão 2, 3 e 4 de fevereiro, venha participar conosco, nós vamos receber aqui, além do pastor Josadac, estarão os nossos pastores aqui, os pastores Géser e Mila, e o pastor Bertoc. Géser e Mila é de São José do Rio Preto, e o Bertoc é de Foz do Iguaçu. Vamos ver ali? São irmãos muito queridos, que vão estar com a gente aqui, adorando a Deus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. Seu pastor vai estar conosco, São José do Rio Preto, ele e a esposa, e também vamos receber o pastor Bertoc, que é um exímio pianista, e estarão aqui para adorar a Deus conosco. Vai ser um momento de adoração profética, começando na sexta-feira. Tua vitória, vamos declarar, nós precisamos da tua presença e do fogo. Amém? Vamos ficar em pé? Esses irmãos estarão conosco então nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro. Você é nosso convidado. Vai ser uma bênção, irmãos. Hoje é domingo. Nós acreditamos que domingo é um dia assim muito importante. A vida é cheia de ciclos, recomeços. E a palavra de Deus ensina no livro do profeta Jeremias, o livro de Lamentações de Jeremias, que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Então, para cada novo início, Deus tem novas coisas para realizar na nossa vida. E eu acredito, com todas as forças do meu coração, que Deus tem promessas para realizar na sua vida esta semana. Mas eu também acredito naquilo que a Bíblia ensina, no Velho e no Novo Testamento. O justo viverá por sua fé. Se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Então, embora Deus tenha promessa para realizar em você, você só toma posse delas pela fé. Então você vai fechar os seus olhos onde você está. Eu vou orar pela sua semana. Que bom que você está aqui. Que bom que nós chegamos até aqui pela misericórdia de Deus. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estar na tua casa. Novas são as tuas misericórdias, Senhor, nesta manhã para nós. Eu tomo posse pela fé das tuas promessas para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa manhã. Pai, como é precioso estar aqui e poder compartilhar as tuas verdades, adorar o teu nome. Ah, Deus, cumpra em nós cada uma das tuas promessas, Pai. Que habita em nossa casa, em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja, a misericórdia de Deus. Que habita em nossa casa, em nossa família, em nossa igreja, a graça de Deus. Cumpra, Senhor, as tuas promessas. Guarda o teu povo, Senhor. Dê a eles conquistas que eles nunca tiveram esta semana. Conceda-lhes, Deus, vida abundante, paz, segurança. Como nós precisamos disso, Senhor. Aproveitamos, ó Deus, para orar por nossa cidade, pela segurança do povo desta cidade, pelas autoridades dessa cidade. Oramos pelo nosso estado e pela nossa nação, Senhor. Que todo principado das trevas caia por terra e os céus se abram sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, você pode assentar-se. Quero compartilhar com vocês um tema importante demais para a vida cristã. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18.
Vamos ler o verso 18. Esse texto está num contexto onde fala sobre o tratamento de um irmão que pecou, ou que tenha pecado, e ele traz na verdade um princípio geral da Bíblia. Fala também sobre o perdão, quantas vezes nós devemos perdoar um irmão. É um contexto maravilhoso da palavra de Deus. Mateus 18, 18. Diz assim o texto: em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Amém? Glória a Deus. Esse texto é um texto muito importante para a nossa vida. Você sabe que as nossas conquistas, especialmente as conquistas espirituais, elas demandam uma batalha. E eu sempre acredito que o mundo material é fruto do mundo espiritual. Então uma vida boa, abençoada, é uma vida que demanda necessariamente a busca de Deus. E é por isso que você está aqui buscando a Deus. Mas às vezes a gente busca a Deus e não entendendo muito Deus. E esse é um dos grandes pecados nossos. Não conhecer a Deus e como funcionam as coisas de Deus. Então as pessoas amam a Deus, creem em Deus, creem na Bíblia, mas têm pouca noção sobre alguns princípios fundamentais. E claro que Deus quer nos abençoar. Lógico que Deus quer nos abençoar. A misericórdia, a graça de Deus estão sempre à nossa disposição. Mas nem sempre a gente absorve, nem sempre a gente experimenta a bênção. Às vezes você pode perceber que passa assim, nós passamos por certos desertos. Alguns deles são normais para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento como ser humano, como pai, como marido, esposa, etc. E até como ministro do Senhor. Mas alguns desertos que passamos, nós passamos por eles por falta de conhecimento da palavra de Deus. Algumas provas nós enfrentamos por não conhecer a palavra de Deus. É o que diz a palavra, não é? Que o povo de Deus perece ou pereceu por falta de conhecimento. Então que eu e você não pereçamos, ou não soframos por falta de conhecimento da vontade de Deus. É muito importante isso. E nessa luta de nós conquistarmos, vencermos na vida, sermos uma bênção como igreja na cidade, tornarmos uma igreja relevante, nos tornarmos cristãos relevantes, pessoas relevantes, pessoas que de fato tenham suas necessidades satisfeitas, sua vida abençoada, nós precisamos aprender os princípios da palavra de Deus. E esse texto da Bíblia, nesse texto da Bíblia, o Senhor Jesus está ensinando um dos princípios mais fundamentais da vida cristã, que é o princípio da concordância. Fale comigo, concordância. Da concordância espiritual. Já ouviu falar nisso, não? Hoje nós vamos aprender sobre isso. Concordância espiritual, acordo espiritual. Você pode perceber que aqui o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: olha que coisa interessante, em verdade eu vos digo, que tudo que ligardes na terra, será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Você pode ver que inclusive ele usa a palavra no plural. Ele não fala assim, tudo que você ligar na terra será ligado no céu, tudo que eu ligar na terra será ligado no céu, tudo que você, Pedro, João, os discípulos que estavam ali com ele, não, ele está dizendo, tudo que ligardes. Ele traz a ideia de coletivo, a ideia de concordância coletiva, comunitária. Então, nós vamos aprender sobre isso nessa manhã, e eu quero que você leve isso para a vida. Leve isso para a vida.
para a nossa vida aqui na igreja. Isso é muito importante, super importante, indispensável para a sua vida na sua família, no casamento, na criação dos filhos, no trabalho, nos negócios, na empresa. Em todo lugar você vai precisar desse princípio, pois ele é um princípio espiritual. Você sabe que a vida funciona a partir de princípios. O mundo está amarrado a princípios, a leis. Não falo das leis que são feitas no Congresso Nacional, que nem sempre são leis que ajudam o brasileiro. Não, nem sempre. Pagar 35% de tudo que você ganha para o governo, de tudo que os brasileiros ganham para o governo, é muito dinheiro, não é? Não é uma lei legal para nós, não é um conjunto de leis bacana, não é? Mas eles concordaram lá, nós temos que cumprir cá. E os impostos continuam subindo, infelizmente. Mas essas leis de concordância de que a Bíblia fala, são para o nosso benefício, para a nossa vida espiritual ser uma bênção, para a nossa vida em todas as áreas ser uma bênção. Então a primeira coisa que eu quero ensinar para vocês, no tempo que nós temos aqui, é que o poder do Evangelho se manifesta quando pelo menos 2 pessoas aqui na terra concordam com Deus. Vou repetir: o poder de Deus, a vontade de Deus, os milagres de Deus, a glória de Deus se manifestam na terra quando pelo menos 2 pessoas concordam com Deus aqui na terra. Uau! Lucas capítulo 10, nós vamos encontrar Jesus enviando discípulos para fazer a obra dele, para ensinar o Evangelho, para curar, fazer milagres. Em Lucas capítulo 10 você vai encontrar a missão dos 72 ou 70 discípulos. Depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2. De 2 em 2. Por que será de 2 em 2? Por que não podia ser de 1 em 1? Se o próprio Jesus disse que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Se você é um empresário, está aqui, você tem uma tarefa lá na sua empresa, que é uma tarefa onde você tem, vamos supor que você tivesse negócio em 100 cidades. 100 cidades. E você tem 100 funcionários. O que você faz? Você manda um para cada cidade para representar, fazer uma auditoria lá. Ou fazer, não sei, alguma coisa, consultoria, enfim, alguma coisa. Jesus tinha muitas cidades, e ele mesmo está dizendo, essa área é grande e poucos são ceifeiros. Por que ele enviou de 2 em 2 e não enviou de 1 em 1? Porque é um princípio do mundo espiritual. Você sabe como é que Deus criou o mundo, não? A Bíblia diz, façamos o homem, façamos a terra. Deus faz a partir do princípio da concordância. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em concordância. Quando você lê a oração de Jesus, em João 17, a oração intercessória de Jesus, a oração sacerdotal do Senhor Jesus, nós vamos ver que eu e o Pai e o Filho somos um. O Pai e o Filho somos um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Então, tudo que Deus for fazer na terra, Ele vai trabalhar o princípio da concordância. Então diz a Bíblia que os discípulos de Jesus saíram de 2 em 2. Agora coloque na tela para mim o texto de Lucas 10, 17. Nós vamos ver o resultado disso. Lucas 10, 17. Você vai ver que funciona. Voltaram depois dos 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. De 2 em 2. Então nós não podemos fazer as coisas sozinhos para Deus. Não adianta você estar lá em casa e você... Por isso que a Bíblia fala muito sobre a união. O salmista disse que a unção de Deus desce sobre a barba de Arão, né? É assim que é o resultado da união. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A unção, o poder, a graça de Deus se manifesta a partir da unidade. E nesse caso nós estamos falando de concordância. Concordância. Nós não podemos andar sós.
Deus não fez você e eu para a solidão. Você não é uma pessoa que deve trabalhar sozinho no mundo espiritual. Você precisa aprender a trabalhar em unidade. Um time não joga sozinho, né, Léo? Uma andorinha não faz verão. Irmão, se você aprender isso aqui, e você lá na sua casa, quando você tiver um problema, você fala: vem cá, meu bem, vem cá, meu amor, vem cá, vamos orar juntos pelo nosso filho, vamos orar juntos pelo nosso negócio. Meu irmão, você tem irmãos na sua casa? Chama o seu irmão, chama o seu pai, chama a sua mãe, chama o seu funcionário, chama o seu patrão, chama o seu sócio, fala: vamos orar, vamos buscar Deus. É um princípio, irmão, é um princípio do qual Deus não abre mão. Uau, que coisa boa. Então, veja bem, aqui nós trabalhamos com as células, né? Por isso nós enviamos, nunca tem uma pessoa só para cuidar de uma célula, sempre é um líder, mais um auxiliar, mais um anfitrião. Os irmãos estamos juntos, a igreja precisa trabalhar unida, os irmãos precisam trabalhar pensando no princípio da concordância. Que coisa maravilhosa, Jesus chamar os seus 12, chamar os seus 72 discípulos, enviá-los de 2 em 2. Aprenderam ou não? Talvez você soubesse disso, mas eu quero trazer isso à sua memória nesta manhã. Você não sabe o que você está perdendo. Você não sabe o que você está perdendo. Quando você colocar em prática, você vai ver. Então é muito importante. Segunda coisa que eu quero compartilhar sobre esse princípio da concordância é que Deus tem uma família, e é importante que nós façamos parte dela. Interessante demais isso, irmãos. Você fazer parte de uma igreja. Hoje em dia tem uma pregação estranha aí dizendo: você não precisa ser membro de igreja nenhuma, crê em Deus, igreja não precisa. Não é verdade. O princípio da concordância está aqui. É muito sério isso. Então, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando nós recebemos a Jesus como Senhor da nossa vida, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, quando nós nos convertemos numa igreja, então nós começamos a fazer parte de uma comunidade dos filhos de Deus. E quando nós estamos na igreja, nós estamos debaixo da proteção dessa família. É tão legal saber que tem irmãs que oram por mim, que tem irmãos que oram por mim. Louvado seja Deus por você que orou pela minha vida. Glória a Deus porque eu pude orar por você essa semana, lembrando de você. Às vezes a gente está andando pela rua e a gente lembra daquele irmão, daquela irmã. Deus abençoe aquele irmão, abençoe aquela família, aquele irmão que está passando por dificuldade, que está enfermo. Essa semana eu e o pastor Alberto e o pastor Nilson fomos visitar o irmão Dilson, o presbítero Dilson, que não está podendo vir mais na igreja, está bem doente. Nós chegamos lá, visitamos, comemos um curau lá, né, Alberto? Adoçado com açúcar mascavo. Que legal. Foi uma bênção, que coisa boa ver o irmão lá chorando, recebendo seus irmãos da igreja. Nós somos uma família. O princípio da concordância. E quando nós pensamos assim, irmãos, as coisas acontecem. Mas Deus eu amo a Deus, eu sirvo a Deus sozinho. Deus não abre mão desse princípio. Deus estabeleceu esse princípio maravilhoso. E eu quero que você leve a sério isso. Então, quando nós tomamos essa decisão de fazer parte de uma igreja, fazermos parte de uma comunidade cristã, de entrarmos debaixo de autoridade de Deus através da igreja, então nós estamos concordando com esse princípio maravilhoso do Senhor Jesus. E é maravilhoso. Por isso que a Bíblia diz que a oração do justo tem muito poder. Oração da igreja, oração dos irmãos. Então nós nos organizamos aqui para orar pelos irmãos. Os irmãos oram por nós, uns pregam, outros oram, outros cantam. Nós somos uma família e Deus está nesse negócio. O que eu disse como primeiro argumento aqui? Quando 2 aqui na terra, pelo menos 2, concordam com Deus lá em cima, as coisas acontecem aqui embaixo.
Louvado seja o nome do Senhor. Uma família de pessoas que amam a Deus, que adoram a Deus como vocês estão aqui nessa manhã. Vocês não estão aqui por causa dessa placa presbiteriana Renovada Central, muito pelo contrário. Essa placa, ela apenas organiza o movimento. Está registrado lá no cartório como uma igreja, mas na verdade o mais importante são as pessoas concretas que estão aqui dentro. Porque estas pessoas são as pessoas que Deus chamou para nós adorarmos a Deus juntos aqui, para nós concordarmos. E quando nós concordamos aqui na terra, como disse Jesus, com a vontade dEle, com a palavra dEle, então Ele faz coisas grandes. Deus faz milagres ou não? Como é que Deus faz milagres? Deus faz milagres quando pessoas aqui na terra concordam com Ele lá no céu. Então agora é tempo de milagre. Sabia que é tempo de milagre? É tempo de cura, tempo de prosperidade, tempo de abertura de portas, tempo de tantas coisas maravilhosas acontecendo na nossa vida. Mas às vezes a gente está desligado do corpo, a gente não está muito ligado, a gente não está concordando no sentido de nós estarmos juntos. É muito bom você pedir oração para o seu irmão. Faça isso, irmão, é bênção de Deus. Não tem problema nenhum você ligar, fazer parte de um grupo WhatsApp da igreja, ter uma comunhão com o irmão, com irmãos, amigos e amigas Deus da igreja, e você dizer: olha, eu quero oração, ore por mim, vamos estar juntos, vamos abençoar fulano, abençoar. Deus abençoa, os céus se abrem quando nós concordamos. Outra coisa que eu quero dizer para você é a seguinte: frequentar uma igreja não salva, mas fortalece a nossa fé. Fortalece a nossa fé. A palavra de Deus é tão clara nisso, irmãos. E tem muita gente perdendo a bênção por não conhecer o princípio da concordância. Hebreus capítulo 10. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, se você puder abrir a sua Bíblia. Versículo 23, diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Olha que coisa interessante esse texto. Guardemos firme a confissão. Que confissão? A confissão de que nós amamos a Deus, que Jesus é o nosso Salvador, o conjunto de princípios da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor. E aí ele diz assim, olha que interessante: sem vacilar, pois aquele que fez a promessa é fiel para completá-la. E ele diz: consideremos também, nesse conjunto, considere também uns aos outros. Olha aí a questão da mutualidade e da concordância. Temos que estar juntos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ele está dizendo o seguinte, que quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes. Quando nós estamos juntos, nós fazemos a obra. Então nós nos amamos. Mas olha o resultado: não deixe de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O autor do livro de Hebreus está dizendo que nós não podemos deixar de congregar. Por que Deus disse que nós temos que congregar? Por causa do princípio da concordância. Então, se você estiver perto de alguém, diga aí: senhora, não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Deus deve cumprir a promessa, mas Ele está dizendo, Ele cumpre a promessa nesse contexto da congregação. Uau! Onde é que Deus cumpre a promessa? No contexto da congregação. Quando a gente congrega, quando a gente está junto, na igreja, na célula, no ministério, no discipulado. Deus, que bênção, irmão. Não tente voar sozinho. Não tente andar sozinho na sua vida espiritual, com a sua família apenas. Congregue, venha para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda falando sobre o princípio da concordância, a oração coletiva tem muito poder espiritual. Sabia disso? Você não tem ideia de como a oração coletiva tem poder, a oração em concordância.
quando nós aqui juntos falamos, vamos orar por um irmão, vamos orar por fulano, por ciclano, vamos orar por tal causa, tenha certeza que Deus vai operar maravilhas, e vai mesmo. A Bíblia diz que havia um contexto de perseguição aos apóstolos do Senhor, em Atos capítulo 12, e aí a Bíblia diz assim, com muita clareza: tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas, no caso de Pedro, né? De soldado cada uma, eram 16 soldados mais ou menos, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentados com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele do lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. E saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. E depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Que coisa maravilhosa! Pedro preso, guardado por dezenas de soldados, acorrentado, vigiado. A igreja estava orando. Abençoa, Senhor, liberta o Pedro, liberta o nosso irmão, o nosso líder que está lá na cadeia. E Deus enviou o anjo em resposta da oração e libertou Pedro da prisão. O poder da concordância, a importância da concordância. Então eu digo para você com todas as forças do meu coração: frequentar uma igreja não salva, mas fortalece a sua fé. Então é importante que você frequente a igreja, que você esteja aqui na igreja num ambiente de concordância, que você peça oração, que você incomode os irmãos, incomode os pastores, incomode os presbíteros, incomode os irmãos da igreja, incomode o ministério de intercessão, né, Hélio? Incomode o pessoal. Irmão, vamos orar. Aleluia. É tão bom isso. Deus seja louvado, irmãos. Nós temos um dos pastores aqui do presbitério, o Éder, que até foi membro aqui, saiu daqui para ir para o seminário. E ele pastoreia em Ibiporã. A esposa passou por um processo de cirurgia bariátrica muito sério, está passando muito mal, está internada numa cidade ali metropolitana de Curitiba, e fez uma cirurgia e estava muito mal. E eu falei: Éder, grave um áudio para eu colocar no grupo de intercessão da igreja ontem. E a esposa passando mal, muito mal, é coisa terrível, causando muito medo na gente. E nós oramos. Aleluia. E já veio a resposta. Ele já mandou um vídeo lá, gravou a esposa lá no hospital, dizendo: Deus operou o milagre, estou bem. Estava muito mal, terrivelmente mal. Oração de concordância. Simples demais isso, irmão, mas muito importante. Você tem alguém da sua família para quem você quer orar? Se tem um problema grave, compartilhe isso. Nós precisamos estar juntos nesse negócio. Juntos, para nós pedirmos a misericórdia de Deus, para nós fazermos a obra de Deus. Esse texto de Atos, o texto de Hebreus nos mostra que nós temos que trabalhar juntos, vivermos juntos, servimos a Deus juntos, para que a glória de Deus se manifeste. Fale comigo assim: a concordância potencializa os resultados. Deus pode te ouvir quando você está orando sozinho? Até pode.
Deus pode. Mas quando nós estamos juntos, orando a Deus, as coisas acontecem de uma maneira poderosa. Irmãos, isso é muito forte. Eu quero que você leve isso para casa hoje e você diga para você mesmo: eu nunca vou deixar de andar em concordância com os meus irmãos. Todos creram e estavam juntos e tinham tudo em comum. A igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, era uma igreja poderosa. Milagres, ressurreição, curas, coisas, sinais extraordinários. Era uma igreja que crescia, pastor Alberto. Uma pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertem. Outra pregação de Pedro, junta 5.000 pessoas se convertem. Sabe por quê? Porque acontecia esse princípio da concordância. Atos 2,44. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que creem em Jesus nessa igreja precisam estar juntos. E aí nós vamos ver os grandes resultados. Meu Deus. Todos estavam juntos e tudo acontecia. Se você crê na palavra de Deus, você crê em Jesus, você crê em Deus, você crê na manifestação do Espírito Santo, você precisa entender que tem que praticar a concordância, andar junto, viver junto para a glória de Deus. Faremos isso daqui a pouquinho. Vamos fazer, Kátia, em nome de Jesus. Olha bem, você está aqui na igreja hoje, certamente você está lembrando agora de diversas coisas da sua vida, da sua casa, dos seus negócios, e você está pensando: eu estou orando sim, eu estou pedindo, mas eu gostaria que os irmãos também orassem comigo e por mim, como está fazendo a Kátia agora, pedindo oração pela nossa irmã. E nós vamos fazer isso, irmão, no final. Nós vamos orar. Nós vamos pedir a misericórdia de Deus. A igreja primitiva crescia aos milhares. Olha o que diz Atos 2,41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quando nós estamos juntos, no mesmo propósito, quando nós concordamos aqui na terra com algo que Deus já estabeleceu no mundo espiritual, as coisas acontecem. Então o segredo nosso é o quê? Qual que é o nosso segredo? É juntos aqui na terra, concordar com aquilo que está estabelecido já no céu. Você conhece a Bíblia, você conhece a palavra, você sabe que tem tanta coisa que fala: meu Deus, mas isso aqui está escrito, por que não acontece? Olha aí, uma das razões porque não acontece: falta concordância. Falta nós nos unirmos, nos reunirmos e falar: vamos orar em concordância. Tem uma coisa lá na sua casa que você acha que precisa acontecer, você diz: está na hora de acontecer, já não aconteceu, por quê? Reúne a sua esposa, fala com a sua esposa, com o seu marido, vamos andar juntos, vamos orar juntos, vamos jejuar juntos, vamos fazer. Por isso que a igreja precisa fazer campanha de oração, campanha de jejum, precisa fazer campanhas de evangelização, campanhas onde nós fazemos momentos especiais juntos para que a glória de Deus se manifeste. Aleluia. Graças a Deus. Deus usa a concordância para fazer a sua grande obra na terra. Pense nisso. Em Neemias, nós vemos Neemias, ele vai construir os muros da cidade de Jerusalém. Ele tem aquele sonho no coração de reconstruir a sua cidade, a começar pelos muros. E a Bíblia diz que ele chega lá em Jerusalém e ele reúne o povo, reúne os israelitas, os hebreus, e ele começa a construção do muro. Em poucos dias ele termina a construção. Uma coisa que já todos os hebreus, todos os judeus, todos os israelitas choravam pelos muros caídos, pela cidade destruída, mas ninguém fazia nada. Neemias começou a jejuar e a orar, e Deus abriu as portas, e ele foi para lá, e ele reuniu o povo em torno do princípio da concordância, e ele construiu os muros rapidamente. E olha que isso é muito importante.
Porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Rapidinho. Por causa da concordância. Uma coisa que estava há muitos e muitos anos caída. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu trazer para você um alerta. E esse alerta é uma coisa que eu tenho pensado muito, e às vezes eu até tenho falado muito aqui no púlpito. Tem uma ideia, um movimento maligno que está tomando conta das pessoas hoje em dia. Presta atenção nisso. Que é a ideia da discordância. O espírito crítico tem o seu lugar. A divergência de ideias tem o seu lugar. Mas ele não cabe no mundo espiritual. Não cabe. Para aqueles que são guiados pelo Espírito, não cabe. Você percebe por aí as pessoas dizendo assim: eu não posso concordar. Porque se eu concordar, fulano, ciclano vai virar ditador. Se eu concordar com tudo que minha mãe fala, minha mãe vai virar uma ditadora na minha vida. Já viu isso? Não. Vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Você não precisa concordar, mas você precisa aprender a andar em concordância. E assim é na igreja, assim em tudo. Assim é no casamento. Você sabe que um casamento onde não há concordância não tem como. Às vezes as pessoas se gostam, se atraem, mas eles não vivem juntos já. Sabe por quê? Não conseguem viver, porque falta concordância. Se nós não concordarmos uns com os outros, nós não vamos andar. Então nós precisamos anular esse veneno maligno da serpente, que foi lá no jardim do Éden e falou para Eva: Eva, você fica concordando com tudo que Deus falou, não é? Deus falou que não é para comer aquele fruto. Olha, não é bem assim. Ele falou, porque se você comer, você vai ser igual a ele. Olha, é o espírito da crítica. E esse espírito da crítica está sendo semeado abundantemente no meio do povo e do próprio povo de Deus, nas famílias, nas igrejas, nas empresas, em todo lugar. E esse espírito tomou conta. E esse é um espírito de arrogância, um espírito de egoísmo terrível, e ele tem destruído a sociedade. E ele tem destruído a igreja, tem destruído famílias. Porque ele parte do princípio da verdade absoluta do individualismo, que é uma mentira, é uma falácia. É uma falácia. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Esse espírito maligno, ele quebra a honra do pai, quebra a honra do pastor, quebra a honra da igreja, da mãe, do patrão, quebra a honra do professor. Sabe aquele aluno que ele vai na classe, ele senta na sala de aula, ele fala: hoje eu vou discordar do professor. Ele não quer nem saber se o professor vai falar uma coisa boa, se o cara está bem intencionado, se ele vai dar uma... Não, hoje o dia eu tirei para discordar. Você já estudou em escola assim, que tem sempre aquele aluno que está lá no meio da classe só para discordar do professor? É uma chatice, é uma encrenca. Aquele cara: eu sou contra. Eu sou contra. Pode ser qualquer coisa, eu sou contra. Isso no mundo espiritual não funciona. Então nós precisamos ter a concordância na nossa vida. Se nós concordarmos com Deus aqui na terra, Deus vai operar o milagre. Deus não pode usar de misericórdia para conosco, se nós não entrarmos em concordância com Ele, juntamente com os nossos irmãos. Então eu vou dizer para você, como uma das últimas verdades aqui nessa manhã: a discordância é uma arma poderosa do inimigo para destruir as coisas de Deus na sua vida. Olha o que aconteceu com Neemias, presta bastante atenção.
Quando Neemias está construindo, diz a Bíblia que o coração de um era o coração do outro, e a coisa está andando rapidamente, eles estão construindo, já tinham construído a metade do muro. Veja o que o diabo faz, Neemias capítulo 4, versículo 7. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os árabes, os amonitas, os asdoditas, que eram os inimigos de Neemias, ou da construção do muro, viu que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as falhas do muro se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram entre si, e aí eles se uniram entre si, para virem guerrear contra Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Qual era o intento? Reconstruir os muros. Quando o diabo viu que os muros estavam sendo construídos, o sucesso estava acontecendo, ele veio com Tobias e Sambalate e os seus companheiros para dizer: vamos guerrear, vamos falar que nós vamos guerrear, vamos jogar pedra, vamos atirar neles, e aí então eles se desviarão de construir esse negócio desse muro aí. Então é normal que quando você entra em concordância com seus irmãos, quando você entra em concordância na sua casa, quando você entra em concordância no seu negócio, quando você entra em concordância para fazer algo concordando com a vontade de Deus, e Deus vai operar um milagre, o diabo vai se levantar contra você. Diz a palavra de Deus que aconteceu o seguinte: porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Olha o Neemias, que inteligência. Ele falou: nós sabemos que o diabo se levantou, nós sabemos que o inimigo se levantou, mas nós vamos orar a Deus, e vamos colocar um guarda. Irmãos, nós precisamos orar a Deus, e colocarmos guardas fiéis, para defender o espírito da concordância na igreja. Não deixe a discordância crescer na sua casa. O diabo pode usar um filho, pode usar um membro do conselho da sua empresa, um membro do conselho da igreja, pode usar um membro do louvor para causar o espírito de confusão. Oh Deus. Eu conheço um pastor, o pastor Paulo Mazzoni, que é um pastor da Batista Central de Belo Horizonte. Ele tinha 160 pessoas na igreja, e ele hoje tem uma igreja com mais de 10 mil pessoas lá em Belo Horizonte. Incrível como as igrejas crescem em Belo Horizonte, né? O pastor Paulo Mazzoni estava contando um testemunho. A gente sempre está junto aí nos congressos por causa do Global Kingdom. E ele disse que ele começou, e ele foi na Coreia, visitou a igreja da Coreia, viu o crescimento da igreja, etc. Falou: vou implantar a visão celular na igreja. Quero a igreja crescer, os grupos pequenos e tal. E ele começou com 80 pessoas, e por 4 meses ele treinou essas 80 pessoas, 45 permaneceram até o final, 17 células foram abertas, e em 3 anos ele saiu de 170 pessoas para 1.700 pessoas na igreja. Mas aí travou o crescimento da igreja, e não ia nem para lá nem para cá. Mas ele reuniu os obreiros, os ministros da igreja, e ele: estamos juntos, mas aí ele descobriu que um dos pastores estava em discordância. E esse pastor saiu e fundou uma igreja com 60 pessoas da igreja. 2 anos depois, a igreja foi para 1.000 células. Hoje eles têm mais de 10 mil pessoas. Esse pastor Paulo Mazzoni, do qual eu falo, é um engenheiro. Ele era engenheiro. Quando ele tinha 160 pessoas, ele era apenas engenheiro e cuidava da igreja. Hoje ele já é pastor em tempo integral. Então, irmão, a concordância é importante. Presta atenção nisso no seu negócio. Por isso que a Bíblia fala muito seriamente sobre a sociedade. Quando você entra em sociedade com alguém, quando você se mete em julgo desigual, tem que tomar cuidado, porque o diabo usa isso. Está aqui, está claro, é um princípio. Jesus disse, para a gente encerrar: eu não rogo somente por estes, Jesus falando sobre os seus discípulos, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Estava falando de eu e você, para que todos sejam um. Olha o princípio da concordância: como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Tudo que Deus quer é que nós sejamos um com Deus, e aí Ele será um conosco, e aí ninguém segura, ninguém impede o que Deus quer fazer na sua vida. Sabe o que pode impedir o que Deus quer fazer na sua vida? A
A falta do princípio da concordância. Sabe quando você acorda de manhã já virado com seu marido, com a sua esposa? Tem gente que aprendeu a discordar. Não precisa nem ser uma coisa muito grave. Se a mulher faz o bife, mas pelo amor de Deus, bem, ontem, domingo, nós fizemos um churrasco, de novo bife, de novo. A verdade, ele não está preocupado com o bife, porque ele gosta de carne para valer. O problema é gostoso discordar, não é assim? Tem gente que adora discordar. Aprendeu, virou um estilo de vida, desculpa pessoal, uma coisa errada, mas vamos falar uma expressão coloquial, virou um esporte, discordar do marido, discordar da esposa, discordar do filho, discordar da igreja, discordar de tudo, a gente discorda de tudo, até do que é certo. Por quê, irmão? O diabo adora isso, é isso que ele quer na sua vida, e Jesus está dizendo, seja um em nós para que o mundo creia, e eu lhes dei a glória que a mim deste, para que sejam um. Onde é que a glória se manifesta? Quando nós estamos em concordância. Para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Jesus fez essa oração, a oração da concordância. Eu quero convidar você para ficar em pé, em nome de Jesus. E nós vamos orar. Vamos fazer uma oração. Primeira oração, depois nós vamos orar pelas pessoas, como nós prometemos. Mas eu quero que você faça uma primeira oração rápida, não precisa ser demorada. Deus conhece a motivação do seu coração. Lembra de Gênesis capítulo 11? A Torre de Babel, diz a palavra de Deus que eles se reuniram e disseram: nós vamos construir uma torre. E vai ser uma coisa extraordinária. E ninguém vai nos segurar. Se nós estivermos juntos e unidos, ninguém vai nos vencer. Olha que coisa interessante isso aqui. Gênesis 11. Em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar: a concordância. Sucedeu, pois, que partindo do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemos-os bem. E eles foram e construíram: edificamos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Quando a linguagem é uma, quando o povo é um, se você estiver unido lá na sua empresa, se você estiver unido na igreja, se você estiver unido na família, Deus está dizendo: então o Senhor veio para ver a cidade que eles estavam. Ele disse: olha, não haverá restrição para esse povo, eles vão alcançar o que eles querem. Mas aí a Bíblia diz que Deus veio e destruiu essa torre. Deus enviou confusão. Sabe por quê? Por causa da motivação errada. Lembra que eu falei? Quando nós concordamos aqui na terra com aquilo que Deus já estabeleceu lá no céu, então Deus vai permitir. Agora, se você se unir com alguém para fazer algo que não é de Deus, então Deus pode vir e confundir. Mas se você se une com a sua esposa, com os seus companheiros de trabalho, aqui na igreja, com aquilo que Deus já estabeleceu, não tem quem segura, irmão. Não tem quem segura, é o princípio da concordância. Coloque a sua mão no coração e ore a Deus. Fala para Deus: Deus, eu quero andar em concordância com a tua vontade. E eu sei também, Deus, que para isso eu preciso ter algum companheiro, alguma companheira aqui. Eu preciso estar na igreja, eu preciso estar com os meus irmãos, eu preciso fazer isso no meu dia a dia. Deus nos ajude, Senhor, a praticarmos esse princípio da tua palavra na nossa casa, no nosso trabalho, especialmente na igreja. Meu Deus, meu Deus, meu Deus,
tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Em nome de Jesus. Faça isso em casa, faça isso no trabalho. Lute para isso. Se precisar desligar pessoas do seu negócio, faça. Eu aprendi isso com muita facilidade. Já fica aqui, pode ficar aqui. Você entendeu o que eu falei? Não? Por que você vai ter com uma pessoa discordante ali no seu negócio para atrapalhar o que você está fazendo? Ô pastor, você está mandando eu mandar a gente embora? Se você está entendendo que é isso, pode mandar embora, não tem problema não. Verdade, Johnny. Por que você vai fazer uma coisa? Vem cá, Johnny, para a gente encerrar. Você que está enfermo, você que entende que a oração de concordância é uma coisa importante. Tem uma pessoa enferma, como disse a Kátia, a irmã pode vir aqui, vai fazer a cirurgia. Glória a Deus. Nós estamos em concordância. Yes, vamos orar pela Bolívia. Vem. Quem está precisando de oração, da oração de concordância da igreja, venha para cá. Roberto, você vai fazer essa oração. Vem cá, presbítero Roberto, por favor. Olha aqui, eu e o John estamos em concordância, né, John? Então vamos para lá. Então nós andamos em concordância. Nós estamos juntos, nós somos da mesma família, nós somos da mesma igreja. Então, é tranquilo, estamos em concordância. Agora, Johnny, eu vou querer ir para um lado, você vai querer ir para o outro. Apesar que nós temos da mesma família, vamos lá. Não vai, irmão, não tem jeito, não vai. Talvez eu vá porque eu consigo puxar ele para cá. Mas veja bem, não, concordância. A concordância atrai a unção de Deus na nossa vida. Obrigado. Nós vamos orar. Você vai estender a mão para cá. Glória a Deus. Vai fazer a cirurgia que dia, irmã? Yeah. É na cabeça, né? Fale rápido. Paz do Senhor, irmãos. Eu já fiz, vai ser a 4ª cirurgia cerebral. Já fiz 3. E eu preciso de 2 clamor dos irmãos. Primeiro, para essa cirurgia sair sem custo. E segundo, para que a cirurgia dê tudo certo e eu possa vir aqui e glorificar junto com os irmãos tudo que o Senhor tem feito. Mas de tudo, para quem tem Deus, a vida nunca tem fim. E Jesus é a esperança verdadeira. A paz, tá? Estenda sua mão para cá. O presbítero Roberto vai orar. Faça isso, pratique o princípio da concordância. Depois dessa oração, a reunião vai estar encerrada. E nós nos consideramos abençoados, concordando uns com os outros, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos ensinado, Pai, o princípio da concordância, Senhor. A sua palavra foi pregada. Nós cremos, Pai, que a sua palavra se cumpre em nossas vidas. Nós cremos que nós somos uma igreja, meu Pai, com um propósito só neste momento, Senhor. Só com um propósito de concordância com a cura do Senhor, ó Pai, com a graça do Senhor sobre essas vidas, sobre essas necessidades. Sabemos que o Senhor, Espírito Santo, é aquele que opera. Sabemos que o Senhor, Espírito Santo, é aquele que tem todos os dons. Que o Senhor, Espírito Santo, é aquele que pode todas as coisas sobre as nossas vidas. E cremos que o Senhor, papai, é aquele que está aqui conosco, Pai. Por isso nós concordamos agora e nós pedimos, meu Pai, a cura. Pedimos, meu Pai, a libertação total de toda essa enfermidade. Meu Pai, nós quebramos no mundo espiritual, meu Pai, tudo que é maligno, tudo que é contrário à sua vontade, tudo que desconcorda do seu propósito, Senhor. Porque nós cremos, meu Pai, nós cremos, meu Pai, no avivamento. Nós cremos na cura, nós cremos na libertação, nós cremos num povo salvo, nós cremos que nós vamos morar no céu. Nós concordamos,
acreditamos, meu Pai, e cremos que cada pessoa, cada necessidade, essa irmã, Senhor, que vai passar por essa cirurgia, que precisa de um mover do Senhor, que precisa de um agir do Senhor, que precisa, meu Pai, de um agir espiritual, Senhor, porque o físico acontece, mas, Senhor, faça acontecer no espiritual antes, Pai, porque nós cremos na concordância e nós cremos, Pai, que nós estamos debaixo de uma unção, que nós estamos debaixo de um poder, que o Senhor nos deu autoridade para isso, e nós cremos também na autoridade, nós cremos na cura, nós cremos na libertação total, Senhor. Nós cremos, Pai, que o Seu nome está sendo glorificado através dessa igreja. Nós cremos, meu Pai, que esta cura já aconteceu no mundo espiritual e vai acontecer a qualquer momento no físico, Senhor, por causa da nossa concordância, porque a Sua palavra, Pai, jamais volta vazia, e nós cremos no que foi pregado, nós cremos no que está escrito, e nós acreditamos, e por isso nós já te agradecemos antecipadamente, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo e que o Senhor vai fazer. Nós oramos te louvando, te agradecendo, nós oramos, papai, engrandecendo esse nome maravilhoso que é